Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. Hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito comum. É uma dúvida que eu recebo muito das alunas, tanto na consultoria online, quanto às vezes quando eu abro lá uma caixinha de pergunta no Instagram, que é em relação ao glúteo, né? Geralmente já é um tema muito comum entre as meninas e esse ponto especificamente eu sei que traz sempre aí um questionamento, né, sobre como resolver, sobre como melhorar. E eu estou falando da depressão trocantérica. Calma, não estou falando em alemão aqui nem nada. É só uma denominação que foi criada para explicar uma característica anatômica, né? Na verdade, é uma disfunção anatômica, né? Que é uma atrofia na região superior do glúteo, que dá aquele buraco na lateral do glúteo, que eu sei que incomoda muitas meninas, né? Principalmente na hora que elas se veem de frente no espelho. Às vezes de lado ela gosta do glúteo, né? Acha que está bonito, mas de frente ela fica incomodada com aquele buraco na lateral do quadril, com aquele buraco na lateral do glúteo. Que isso acaba atrapalhando, né, a definição do glúteo. Eu sei que isso visualmente acaba realmente deixando vocês muitas vezes insatisfeitas. Mas a intenção desse vídeo hoje é justamente mostrar para vocês que tem sim como melhorar essa questão desse buraco, né, na lateral do glúteo, que, como eu disse, nada mais é do que uma atrofia muscular, né, uma fraqueza, uma falta de desenvolvimento de determinada porção ali do glúteo, e através de exercícios a gente consegue melhorar, mas não é qualquer exercício. Por isso que primeiro a gente vai conversar sobre quais exercícios não vão ajudar vocês a melhorar a definição e não vão ajudar vocês a melhorar esse buraco na lateral do glúteo, a melhorar a depressão trocantérica. Mas é importante que vocês percebam que existe uma diferença entre a depressão trocantérica, né, aquele buraco no glúteo, e uma característica anatômica, né, que muitas meninas têm, que na verdade todos nós temos, mas que em algumas pessoas é mais acentuado do que em outras, que é uma região aqui na lateral do quadril que não tem mesmo músculo, sabe? Então é normal que ali haja um espaço, e como eu disse, para algumas pessoas esse espaço vai ser maior, mais pronunciado, para outras pessoas menos, entende? E às vezes vocês acabam confundindo, né, o que é de fato essa região lateral do quadril que não tem músculo e que vai ter mesmo ali um espaço vazio, com essa atrofia da região superior do glúteo, né, com essa depressão trocantérica, que é o nome que só foi criado para denominar, né, essa atrofia da parte mais alta do glúteo, tá certo? Então, como fazer isso, né? Visualmente, se vocês analisarem aqui na lateral do quadril, quando vocês estiverem em pé, vocês vão perceber que tem uma parte, se vocês tocarem no lateral do glúteo de vocês estando em pé, nessa parte mais baixa aqui, ó, né? Logo que acaba a coxa, quando vai começar o bumbum, vocês vão perceber que aqui tem, né, uma região mais vazia. E aqui é normal, talvez a sua seja um pouco mais funda, né, ou um pouco mais rasa. A questão da depressão trocantérica de fato é mais alta, tá? É mais aqui realmente perto do glúteo, aqui mais em cima, mais perto mais para cima, mais perto da cintura do que para baixo, perto da onde começa a coxa, tá? Essa já é uma maneira de vocês identificarem um pouco melhor o que é uma coisa e o que é outra. Mas partindo do princípio que de fato seja uma atrofia dessa região superior do glúteo, a gente tem que pensar em que tipo de exercício pode estar ajudando a melhorar isso, né? Que tipo de exercício que vai estimular essa região para que ela melhore, se desenvolva e a gente amenize, corrija esse problema, né, da depressão trocantérica. Mas não é qualquer exercício que vai ajudar a melhorar essa questão da atrofia da região superior do glúteo, tá certo? Por exemplo, exercício de extensão do quadril, como a elevação de quadril, como extensão de quadril na polia, como o glúteo caneleira, lá, 3 apoios no chão, são exercícios que ajudam a melhorar a definição do glúteo, mas mais o glúteo máximo, né? Enquanto que o que a gente está precisando, pensando em melhorar a depressão trocantérica, pensando em melhorar essa questão do buraco na lateral do glúteo, são exercícios de abdução do quadril. E exercícios em um ângulo específico ainda, né? Com o quadril aí em 30, 45 graus de flexão. Dessa maneira a gente vai estar acessando com mais eficiência
os feixes superiores e posteriores do glúteo médio, tá certo? Porque esses feixes estão posicionados mais ou menos nesse ângulo de 30 a 45 graus lá no glúteo. Portanto, quando a gente posiciona a alavanca, né, do fêmur em 30 a 45 graus, flexionando o quadril dentro desse ângulo, a gente está acessando essas fibras porque está movimentando a alavanca na mesma direção em que essas fibras estão se contraindo, tá certo? E para isso a gente tem exercícios mais específicos, né, que vão ajudar a melhorar a definição dessa parte do glúteo. Por exemplo, o glúteo concha. Outro exercício que também pode entregar esse tipo de resultado é a cadeira abdutora em pé, né? Por que a cadeira abdutora em pé? Porque nessa posição a gente consegue manter o quadril nesse ângulo de flexão aí de 30 a 45 graus e realizar então a abdução de quadril a partir disso, tá certo? Outros exercícios de abdução de quadril também vão estar ajudando a complementar esse trabalho, como por exemplo a própria cadeira abdutora, né, na posição normal, com o quadril em 90 graus, abdução de quadril em pé na polia, né, são exercícios que vão estar também estimulando o glúteo médio, mas que não estão de maneira tão precisa acessando, né, estimulando, ativando essa região mais superior do glúteo. Então, para isso a gente vai estar utilizando os exercícios mais específicos e é o que a gente vai ver agora nos vídeos. Ó, esse aqui é o primeiro exercício que eu comentei com vocês que pode de fato ajudar a melhorar essa região mais lateral do glúteo, né, para ajudar a melhorar esse buraco, né, que vocês têm na lateral do glúteo, melhorar a definição então também dessa região, que é o glúteo concha, tá certo? Um exercício que vocês vão precisar utilizar a mini band. Não dá para fazer ele com caneleira, tá certo? Não dá para fazer ele, por exemplo, no cabo. Precisa realmente de uma mini band para que ela crie resistência na mesma direção que está acontecendo o movimento, tá certo? Vocês vão estar deitadas, tá? Essa é a posição inicial do movimento. Eu gosto de realizar esse exercício na parede, né? Encostado na parede, porque isso ajuda a dar uma percepção, né, sobre a posição correta da coluna, a posição do corpo, né? Para que a coluna toda esteja estendida, para que vocês estejam encostadas desde lá da cabeça até o quadril na parede. Tá bem? Mas aqui a gente vai demonstrar, e se não tiver uma parede para encostar também, é plenamente possível de executar. O movimento só exige uma atenção maior em relação à posição do tronco, tá certo? Vou colocar a mini band aqui para ela, ó. Mini band essa que a gente vai posicionar sempre acima da articulação do joelho aqui, tá? Ah, Thiago, posso colocar abaixo da articulação do joelho? Pode também, não tá errado. Tá? Mas aqui, por conta da dinâmica do movimento, fica melhor a mini band logo acima da articulação do joelho, tá certo? Como eu falei para vocês, um grande diferencial, né, necessário nos exercícios de abdução do quadril para que a gente consiga melhorar a definição dessa parte mais específica aqui do glúteo, para que a gente consiga acessar aquela parte do glúteo que está atrofiada, que está causando, né, aquele buraco, aquela falta de preenchimento aqui na lateral do glúteo, é o ângulo do quadril. Então a Fran está aqui, depois vocês vão ver lateralmente na filmagem, a Fran está aqui com um quadril entre 30 e 45 graus de flexão, tá certo? O que coloca essa alavanca aqui que vai ser movimentada na hora da abdução na mesma direção de ação das fibras aqui superiores, né, e posteriores do glúteo médio, que são justamente as que precisam ser acessadas, tá certo? Então, o grande diferencial aqui do glúteo concha é essa posição, né, esse profile aqui da execução que permite que ela consiga direcionar o movimento, a ação exatamente para o feixe, né, do glúteo que precisa ser ativado. Agora aqui já numa posição lateral, para facilitar para vocês a visualização do que eu falei da posição aqui do quadril, estão vendo? Ó, o joelho não fica nem na mesma linha do quadril e o joelho também não fica aqui nessa outra linha do quadril, ele fica na metade do caminho, estão vendo? Então, se a Fran estivesse sentada, né, lá na cadeira abdutora, por exemplo, ó, o joelho dela ia estar assim, nessa posição, tá certo? Se a Fran estivesse em pé, o joelho dela ia estar assim, né, alinhado com o quadril. Aí aqui não, ó, na metade do caminho, tá certo? Aqui vocês já conseguem ter
a percepção de que o quadril está na posição adequada, um grau de flexão do quadril aqui adequado, entre 30 e 45 graus, que foi a referência que eu dei para vocês, tá certo? Então é o meio do caminho, mais ou menos, tá ok? Outro detalhe importante, né? Ó, percebam um alinhamento aqui, tá? Da coluna com o quadril, estão vendo, ó? Tudo bem alinhado aqui, tá certo? Aqui já é o glúteo, né? Então aqui já é a musculatura, mas ó, a parte da coluna toda alinhada. Por isso que eu acho bacana realizar esse exercício encostado na parede, porque daí vocês têm a parede aqui dando esse limite, tá certo? E facilitando esse alinhamento, tá? Agora sobre o movimento em si, que é uma abdução do quadril, que é o que? Afastar as pernas, né? Então a Fran vai afastar as pernas, ó, aí segura aqui, isso, esse é o movimento, estão vendo, ó? Ela afasta, né? A intenção dela de movimento lá é puxar o joelho para cima, e ela leva o joelho para baixo, traz o joelho para cima, leva o joelho para baixo. A força não é aqui no pé, né? O pé só está apoiado, estão vendo? A força é toda aqui, ó, trazendo o joelho para fora, né? Para fora e para cima, né? Ó, isso, para fora e para cima. Esse é um movimento de abdução, e é isso que o glúteo aqui sobe, tá fazendo. Ó, ele contrai, puxa a perna para fora, ele relaxa, a perna volta, puxa, segura. E aí, Fran, sente aqui no glúteo, isso, pode baixar, exato. Então esse aqui é um dos principais exercícios para vocês estarem ativando com eficiência aquela região mais superior do glúteo, né, os feixes laterais e posteriores do glúteo médio, que vão ajudar a melhorar aquele buraco na lateral do glúteo, vão ajudar a melhorar a definição do seu glúteo. Uma segunda alternativa para estar trabalhando essa porção mais específica do glúteo médio aqui, que é a cadeira abdutora, mas não daquela maneira tradicional, sentada, né? Onde a gente fica com o quadril no ângulo ali de 90 graus, ou seja, onde o joelho fica bem na mesma linha do quadril. Aqui a gente vai utilizar aí um step, tá certo? Para permitir que a Fran possa realizar um movimento, uma posição mais em pé. Por que uma posição mais em pé, Thiago? Pode descer um pouquinho mais? Aí. Para que a gente consiga deixar o quadril, mais uma vez, como eu mostrei para vocês lá no glúteo concha, nesse meio do caminho, nesse meio termo, né? Nem em pé e nem como se ela estivesse sentada. Então, ó, estão vendo? O joelho dela está aqui no meio termo, tá certo? É isso que a gente precisa para conseguir melhorar a definição dessa parte mais específica aqui do glúteo médio, tá certo? Então, se vocês avaliarem, essa é a posição praticamente igual lá do glúteo concha quando ela estava realizando o exercício no solo. O grande benefício do exercício aqui da cadeira abdutora é o fato de poder estar utilizando sobrecargas maiores, tá certo? Então, ó, a Fran fica apoiada aqui, coluna estendida, né? Abdômen contraído, né? Umbigo para dentro. O quadril, como eu disse, né? No meio termo aqui, de 30 a 45 graus de flexão, ó. Tá certo? Se ela tivesse em pé, o joelho estaria aqui. Se ela tivesse sentado, o joelho estaria aqui. Então, ó, um meio termo, ok? O pé lá bem apoiado, a perna apoiada no encosto da máquina, e ela realiza o movimento de abdução do quadril, o afastamento das pernas, tá certo? Ativando essa região bem específica aqui do glúteo médio, que quando está atrofiada, que quando está atrasada, né, em relação ao desenvolvimento, né, e ao seu fortalecimento, acaba causando a depressão trocantérica, aquele buraco na lateral do glúteo. Então, esse daqui também é um ótimo exercício, uma ótima alternativa para estar corrigindo, para estar amenizando esse problema. Bom, meninas, hoje a gente conversou sobre alguns exercícios que podem ajudar a melhorar a tal da depressão trocantérica, né? Aquele famoso buraco na lateral do glúteo. A gente mostrou aqui os principais exercícios para vocês que podem estar trabalhando de maneira mais específica, melhorando a definição dessa parte mais específica do glúteo. Agora é importante dizer que nem sempre vai ser realmente um problema esse espaço vazio na lateral do glúteo, né? Às vezes pode ser só uma característica anatômica sua. De qualquer forma,
são exercícios eficientes para estar desenvolvendo, fortalecendo e melhorando a definição dessa parte lateral do glúteo, né? Que de uma forma ou de outra vai estar auxiliando vocês a melhorar esteticamente o glúteo e também fortalecer esse grupo muscular tão importante. E se vocês têm dúvidas sobre outros exercícios, se vocês têm sugestões, né, sobre outros grupos musculares, se vocês têm dúvida em relação a eles, aproveita que a região dos comentários, deixa para mim a dúvida de vocês, que a gente vai estar produzindo outros vídeos para ajudar vocês que estão em busca de melhorar a definição corporal.